Meu Deus, Ryan acabou de postar um vídeo sobre Renato 38, lá vem. Já se inscreve e dá like aí, pra dar aquela moral, hein? Tamo junto. Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto das ruas de Marina del Rey, Los Angeles. GTA, E hoje eu quero falar sobre o caso do cancelamento tá tendo? do senhor Renato 38, vulgo Renato Amoedo. Lembrando que ele foi cancelado porque disse que a Lei Áurea, Ah, a Lei meu Áurea... Deus. Ele foi basicamente contra a Lei Áurea. Eu não concordo com ele nesse ponto, não. Sob princípios do direito, ok? Ele não falou absolutamente nada contra negros. E, por ele ser lá do interior da Bahia... Então, dá pra falar... Os caras vão dizer que ele falar que a Lei Áurea era melhor não abolir pra não criar... era melhor não abolir porque as outras leis complementares, tipo sexagenário, ventre livre, já estavam abolindo a escravidão gradualmente. Dá pra interpretar que isso também é contra negros, né? Aos que já estão sendo escravizados. Mas, né? Eu não concordo com a transição. Acho que ele tá objetivamente errado nessa. Mas vamos ver o que o Ryan vai falar. Cara, deve ter preto na família dele. Então, não tem como imputar crime de racismo no Renato 38 por causa de um comentário onde ele estava fazendo um Não dá pra dizer que ele é racista, né? Isso aí é... ponto jurídico. E que ponto jurídico é esse, rapaziada? É o seguinte, eu convido você a ler o livro 1808 de Laurentino Gomes. Já falei aqui no canal algumas vezes, eu raramente recomendo o livro dos outros. Por quê? Porque eu tenho tanto livro escrito e meus seguidores não leram todos os meus livros. Então, pra que eu vou recomendar o livro de uma outra pessoa se, cara, o meu seguidor não leu os meus 11, agora 12 livros? Eu já Só li que dessa uns vez 9 eu vou abrir uma exceção. Por quê? do Ryan. Porque o livro 1808, ele explica como algo que aconteceu 216, agora indo para 17 anos atrás, ainda afeta o modus operandi do Brasil. Cara, as pataquadas da corte portuguesa e as merdas que aconteceu no Rio de Janeiro em 1808 são copy-paste do Brasil que a gente vê hoje em dia. No argumento do 38, ele falou sobre o golpe de 1889, o fim da monarquia brasileira. Sim. E o lançamento da República de Marechal Deodoro da Fonseca. E um dos argumentos dele é que a Lei Áurea de 1888 foi exatamente ela que enfraqueceu o sistema brasileiro inteiro e deixou o país abertinho assim, ó, de perna reganhada, aberta, para os interesses internacionais chegarem lá e implantarem uma democracia. Eu não acho que foi exatamente isso aí. Isso, né? Não foi exatamente a hora que deixou o nosso país ser subserviente às potências estrangeiras. Mas que a República, o golpe republicano foi uma das piores coisas que aconteceu no Brasil, isso é verdade. Nosso país. Ok. Para você que não tem muito background de história... Pô, tem um monte de ciclista aqui na rua. Buzinando pra ciclista, cara, à toa. Para você que não tem background de história, o que aconteceria se não existisse a Lei Áurea de 1888? A escravidão seria abolida. Por quê? Porque alguns anos antes teve a Lei do Ventre Livre. Então, o filho de escravo já não era mais escravo. Então, legalmente não. Na prática era porque ele não ia parar de viver com a mãe, né? Eu sei que o Pedro II sabia disso e a corte sabia disso e fez isso pra ser só uma pequena dose de liberdade, mesmo que na prática não fosse mudar tanto, pra poder não atiçar uma guerra civil no Brasil, pra acabar com a escravidão, conforme foi nos Estados Unidos, entendeu? Na prática mudava pouca coisa, mas a intenção do Dom Pedro era fazer essas leis de pouquinho em pouquinho pra poder não ser brusco e criar uma guerra civil no Brasil. E tinha uma outra lei que dizia que escravos com mais de 60 anos também já ganhavam sua liberdade.
Então, era uma questão de tempo para essa transição realmente acontecer. E o argumento do Renato 38 é, rapaziada, o Brasil toma propriedade dos outros numa canetada. Desde 2 séculos atrás. Lembrando que, vamos tirar o lado humano de lado e vamos pensar só na propriedade e no direito. Cara, vamos dizer que eu sou dono de uma frota de carros. E esses carros, eles me geram um aluguel porque eu coloco eles para rodar, botar um monte de gente para rodar de Uber, ok? E aí, do nada, porque tipo, o ativo é simplesmente uma coisa que te gera renda. E aí, do nada, o governo, através de uma canetada, ele tira todos os seus... Ele diz assim, ó, o Ryan, esses 400 carros de Uber que você tem e que você ralou para comprá-los, eles não são mais seus. Entendeu? Então, vamos tirar de novo. Tirando o lado humano de lado, do lado da propriedade, do direito civil, cara, que merda. Entendeu? Então, se você pegar o contexto da fala do Renato 38, ele fala exatamente isso. Ele está falando do direito civil. Ele não está sendo racista. Mas tem uma segunda página. Mas isso aí eu concordo. Ele tá falando de direito civil, estritamente. Ele não tá sendo racista, isso eu concordo também. Isso é o podcast, é um lugar que se fala isso, também acho. Entendeu? Mas ficou muito feio também na hora que ele falou. Ou seja, a ponto de, assim, de nego monarcar ele, né? Tava demorando também pra alguém cancelar o 38 nacionalmente, né? A segunda página rapaziada, aconteceu com Alan Santos, aconteceu com Paulo Figueiredo, aconteceu com Rodrigo Constantino, aconteceu com o Renato Cariani, aconteceu comigo e com o Monark. A diferença do Monark e do 38 com os outros Monark e 38 não apoiaram Bolsonaro. No caso do 38, ele fala abertamente... Calma, o Monark apoiou, né? O PT só está no poder hoje por causa do Bolsonaro. E eles... Não tô justificando perseguição ao Monark, não, que o Monark é um dos caras mais perseguidos do Brasil, né? Mas apoiar, ele apoiou. Chama o Bolsonaro de frouxo. Cara, ele é um cara de direita. Chamou o Bolsonaro de bonobo, pô. De macaco. Conservador, só que ele é anti-bolsonarista. Mas esse cancelamento todo, ele tem a ver com um cara britânico/americano chamado Andrew Tate. Andrew Tate, no ano de 2022, ele foi o homem mais buscado do mundo, a pessoa mais famosa do mundo no Google. E ele é um cara de direita, conservador, machista. Cara, descobriram que não se pode ter influenciadores conservadores da direita. Senão, eles viram o Andrew Tate e o estrago vai ser maior. Então... Que vira Andrew Tate? Nem... O cara que virou Andrew Tate no Brasil nem é conservador. Os dois que chegaram próximos de virar um Andrew Tate brasileiro não se envolvem com política. Que são o Reuter e o Thiago Finch, sei lá. Entendeu? Nenhum desses se envolve com política. Isso aí é exagero do rap pra fazer vídeo, né? Eles fazem questão de cortar o mal pela raiz. O que eu quero dizer com cortar o mal pela raiz? Não deixar estes influenciadores que estão na crescente, como o Renato 38, tá com 500 mil já, é um cara que já quebrou algumas bolhas, não podem deixar esses influenciadores não esquerdistas terem algum tipo de poder, senão eles viram o Andrew Tate. Ok? Então, sempre que alguém começa a fazer graça do lado conservador, do lado do direito do macho, sempre que alguém aparece e carrega machos de direita nas costas e vira uma referência ideológica para essa galera, pode ter certeza que vão encontrar alguma coisa nele e descredibilizar ele. Cara, uma pessoa que foi vítima exatamente disso foi o Neymar. O Neymar era um cara que influenciava homens. O Neymar era um cara de direita, conservador, machista. Conservador? Pô, pelo amor de Deus. Estava fechado com o Bolsonaro. Então, como não pode acontecer outro efeito Andrew Tate, fizeram o que fizeram com o Neymar. Fazem de tudo, há alguns anos, mesmo antes do Andrew Tate, fazem de tudo para descredibilizar o Neymar.
entendeu? Então, eu acredito que esse cancelamento do 38 não é por racismo, tá? Vocês estão vendo na cor da minha pele. Eu não me senti ofendido. Não, isso aí tô 100% de acordo. Não tem nada a ver com racismo. Mas eu acho que o Trifon tá errado. Porque não é simplesmente uma quebra de direito comercial, entendeu? É escravidão. Ou seja, tem a ver com humanos. Todas as eu defenderia o 38 se fosse qualquer outra coisa de quebra de direito civil, de registro civil de propriedade, se não fosse escravidão, entendeu? Acho que por ser escravidão muda o jogo. Tem que acabar o quanto antes. Ainda acho que a coroa acabou tarde, entendeu? Mas sim, eu entendo que acabou tarde porque o Pedro II estava vendo que teve uma guerra civil nos Estados Unidos para acabar com isso e não queria isso no Brasil. E ele estava certo nesse ponto, porque ia ser muito pior o que aconteceu nos Estados Unidos para acabar com a escravidão do que no Brasil. E eles ganharam 20 anos de diferença. Então, assim, o fato da gente não ter ganhado uma guerra com isso é bom. Mas mesmo assim, eu acho que demorou. Com o 38. E sim, isso junto com a fraqueza dele, que ele tava doente naquela época, fez ele levar o golpe de estado do. Não resistir àquele golpeco de merda lá dos alagoanos de marechais republicanos. E a República foi uma desgraça no Brasil, entendeu? Estão falando que a Lei Áurea foi um erro. Entendeu? De novo, do ponto de vista jurídico, cara, é a mesma coisa que eu sou dono de uma padaria e eu preciso do meu forno para ganhar o meu dinheiro e vem o governo e fala assim, Ryan... Então, civilmente sim, é uma padaria. Mas eu acho que por ser humano já tem que quebrar o direito comercial. A escravidão é ilegítima, entendeu? A escravidão por raça, conforme tinha no Brasil no século XIX, era ilegítima. Entendeu? Por isso que eu acho que tem que acabar mesmo assim, diferente do pão, da padaria, né? Que o Ryan tá falando. Esse forno aí não é mais teu. Entendeu? De novo, tira a parte humana, sociológica daí. Estamos falando apenas de direito. Direito, propriedade. Então, eu acredito que esse cancelamento todo do 38 ele está ali para, entre aspas, cortar o mal pela raiz. Não deixar que um cara desse tenha mais influência do que ele já tem. Tá ligado? É isso aí, essa é a minha opinião. É muito mais um ataque ao mensageiro do que um ataque à mensagem. Ah, mas cancelamento é sempre assim. Todos, sem exceção. Entendeu? Há cancelamentos injustos, como todo cancelamento aí de alguém com uma ideologia diferente, são cancelamentos injustos, que acabam com a vida de alguém. Tipo, cara, o monarca acabaram com a vida do monarca. O 38, ele tem os seus bitcoins lá e tal, tipo, não vai afetar muito ele, mas tipo, acabou com a vida do Alan Santos. Entendeu? Porra, ia acabar com a vida do Cariani. O que eles fazem? Eles procuram, vasculham sua vida e vão procurar ali um pentelésimo, alguma coisa, e transformar esse pentelésimo em algo gigantesco e transformar em você em Judas. Esse que é o modus operandi. É isso aí. É isso aí. Como eu falei em outro vídeo que eu não ia mais reagir a notícias e plantar coisa ruim na cabeça das pessoas, por que eu digo isso? Porque o algoritmo do YouTube, ele remunera pessoas que plantam a negatividade no mundo. Tipo, colocam notícia ruim, reagem a algo ruim, falam sobre guerra. Cara, isso dá dinheiro no YouTube, rapaziada. E eu, algumas semanas atrás, tomei a decisão que eu não ia mais respeitar o algoritmo, ok? E hoje, entre aspas, eu abri essa exceção, mas a lição final disso tudo aqui preste muita atenção em quem a grande mídia escolhe para ser escorraçado e cancelado e sofrer ataque de reputação. Preste muita atenção. Geralmente, essas pessoas estão falando verdade. Geralmente, essas pessoas estão carregando muitas pessoas e elas são a ameaça a algo maior que elas. Entendeu? Então, na próxima vez que você ver alguém sendo cancelado, ao invés de você pegar uma pedra e tacar junto, cara, o exemplo do Thales Gomes. Perfeito. Cara, existem poucas pessoas que eu odeio tanto na pessoa física quanto o Thales Gomes. Só que no cancelamento dele, ao invés de eu pegar no chão assim e tacar pedra nele, eu apoiei o Thales Gomes. Porque o que ele falou linkava com valores que eu tenho. Entendeu? Então, eu convido a você a fazer o que eu fiz no caso do Thales Gomes e, ao invés de você se juntar à manada e continuar atacando pedra, você pega aquela pedra e analisa o caso. Fala assim, opa, mas por que estão fazendo isso com essa pessoa?
O que essa pessoa tem a dizer que atrapalha outro tipo de pessoa? Exato. E aí você vai ganhando mais habilidade analítica para entender o mundo e assim, tipo, você acaba ganhando mais dinheiro também com isso. Bom, rapaziada, vou ficar por aqui. Cheguei aqui na Marina Del Rey. Você tá pra ver aqui? Até que o Ryan não falou tanta merda nesse vídeo. Acabou, acabou. É isso, tamo junto. Dá like, se inscreve aí, tá? Dá uma moral no comecinho do canal, tamo junto.